Nesse ano que se passou, nós vimos o futebol brasileiro se achatando tanto que eu pergunto, será que ficou chato? Nesse ano de 2023, nós vimos no futebol brasileiro uma certa dificuldade de alguma equipe se destacar de fato, assim, de se impor como a equipe dominante, a equipe a ser batida, que fosse avassaladora e vencesse todo mundo, como em alguns anos a gente até tem aqui no futebol brasileiro. Por outro lado, foi uma temporada muito competitiva, com resultados diversos. A gente não teve campeões repetidos, né, entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mesmo os times que foram campeões dessas competições não foram assim tão dominantes, tiveram bastante dificuldade, venceram a duras penas, o que denota um equilíbrio. Mas esse equilíbrio se dá por quê? Será que ele é uma tendência do futebol brasileiro daqui para frente? Ou será que foi um acaso? Será que é porque todo mundo foi mal ou porque todo mundo foi muito bem? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Então, para você que está chegando agora aí ou está chegando pela primeira vez, você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. E antes de ir embora, você pode deixar o seu like também, que você me ajuda bastante, você fortalece o meu trabalho para que a gente tenha continuidade, certo? Então vamos falar dessa nossa temporada aí atípica, eu diria, porque o que a gente viu esse ano foi realmente incomum, não é? Todo ano que a gente vê tantas equipes brigando por tanta coisa. Seja na parte de cima da tabela, brigando por título, Libertadores, ou seja, mesmo na parte de baixo, brigando ali pela zona do rebaixamento. Olhando para a parte de cima do campeonato, por exemplo, a gente viu em dado momento do campeonato uma distância entre o primeiro e o quinto colocado de apenas 3 pontos. E não estamos falando das primeiras rodadas, estávamos falando já para lá da 20ª tanta, quase 30ª, não me lembro exatamente a rodada, mas enfim. Imagina só, já na reta final do campeonato há uma rodada em que o primeiro lugar pode cair para quinto, ou o quinto pode assumir a liderança, dependendo da combinação de resultados. É um campeonato muito embolado, é muito equilíbrio e mostra como foi difícil para todo mundo competir. Então a gente tem ali, disputando na parte de cima, a gente teve esse ano Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Flamengo, Botafogo, o Bragantino. Em dado momento do campeonato, o Fluminense fez parte dessa briga também, o Atlético Paranaense brigou até certo ponto por vaga em Libertadores. Lá na parte de baixo caíram Goiás, Coritiba e América Mineiro, e o Santos acabou caindo também, mas participaram dessa briga também o Bahia, o Vasco, o Cruzeiro, mesmo o Corinthians frequentou ali aquela zona perigosa, e a diferença de pontuação entre esses times aqui da parte de baixo foi realmente pequena, foi tudo sendo decidido muito aos poucos. Lá em cima a gente teve um time que ameaçou se destacar, que foi o Botafogo. Durou um turno, como a gente viu, a equipe até se desgarrou em pontos, né? Parecia que ia ser um campeonato muito dominante e de repente tudo voltou ao normal, a gente viu como terminou o Botafogo, inclusive lá na 5ª posição. Não podemos negar que foi completamente imprevisível esse campeonato e até o finalzinho a gente tinha dúvidas ainda de quem ia ser o campeão, de quem ia para a Libertadores, de quem ia ser rebaixado. Foi tudo para testar o coração mesmo dos torcedores. Agora, por que isso acontece? Esse é o grande lance, né? A gente pode encarar isso de mais de uma forma. Uma delas seria entender que o Campeonato Brasileiro está num excelente nível e que, portanto, é muito difícil se destacar, porque está todo mundo num nível muito alto, então ser destaque onde todo mundo é muito bom é mais difícil, e aí acaba o campeonato ficando embolado, né? Um time joga contra o outro e hora um ganha, hora outro ganha, ninguém consegue impor uma dominância. Ou a gente pode encarar pelo lado totalmente o contrário, dizer que foi embolado e competitivo porque ninguém foi bem mesmo, e aí num território em que está todo mundo ali brigando sem saber o que está fazendo, acaba que uma hora um ganha, outro ganha, e os pontos vão se embolando também, e acaba tudo muito próximo como foi. O campeão brasileiro desse ano foi o Palmeiras com 70 pontos, é a segunda menor pontuação da história. O Flamengo, se eu não me engano, tem a menor pontuação da história sendo campeão, lá no campeonato de 2009. Dentre essas hipóteses que eu levantei, se a gente para analisar, a gente vê que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. O campeonato não foi essa porcaria toda, como as pessoas às vezes menosprezam o campeonato brasileiro. Não acho que tenha sido de tão baixo nível. Tem várias equipes aqui que demonstraram em algum momento alguma coisa. Mas sim, também não podemos dizer que o campeonato brasileiro esteja ali no topo do que é o futebol mundial. E realmente as equipes enfrentaram dificuldades. Palmeiras, que foi campeão, não foi tão dominante como a gente já viu esse mesmo Palmeiras ser recentemente. O Flamengo, de quem sempre se espera muito pelo altíssimo investimento, também não respondeu à altura. O Atlético Mineiro, outra equipe que investe muito, não conseguiu fazer uma temporada estável, passou por fortes oscilações. O Botafogo nem se fala, né? Foi do céu ao inferno, literalmente. E mesmo as equipes que surpreenderam aqui um pouco mais, como o Grêmio ou o Red Bull Bragantino, apesar de serem surpresas, também faltou algo para essas equipes para que elas ganhassem mais pontos, tivessem mais desempenho. Então acabaram oscilando bastante também, perdendo rendimento em alguns momentos importantes da competição, o que fez com que eles não chegassem mais longe. Então assim, é fato que ninguém brilhou tanto assim, mas se a gente olha para o futebol brasileiro como um todo nos últimos tempos, eu acho que tem subido um pouco mais de nível em relação ao que era uns 10, 12, 14 anos atrás.
A gente percebe isso, sobretudo, quando a gente vai para competições sul-americanas aqui, né, contra os demais países. A gente vê que o futebol brasileiro tem, sim, peso maior, né? Ele consegue ser dominante nesse cenário internacional. A gente sempre vê times brasileiros chegando às finais dessas competições e tal. E aqui no nosso cenário interno, entre os nossos times, eu acho que a gente pode dizer que teve, sim, uma competição bem razoável, um nível bem aceitável. Foram vários jogos memoráveis ao longo dessa temporada. Como eu disse, ninguém teve uma constância, assim, de bom rendimento, mas em um momento ou outro, alguns times brilharam, fizeram jogos vistosos, e eu acredito que isso se dê, não só porque o futebol tem dado essa pequena melhora recente, mas também porque desde muito tempo a gente não tinha tantas equipes grandes e tantos grandes projetos disputando ao mesmo tempo o campeonato. Parem para pensar quanto tempo a gente não tinha na primeira divisão ao mesmo tempo todas essas equipes aí consideradas grandes, como, por exemplo, com o Cruzeiro, que ficou um tempo aí fora da competição, com o Coritiba, que já foi campeão brasileiro, com o Bahia, que já foi campeão brasileiro. São times que têm grande torcida, têm massa e agora estão recebendo investimentos com essa questão das SAFs, né? Os clubes estão sendo mais geridos como empresas, então tendo melhores investimentos, melhores condições, estruturas, acabam sendo mais competitivos também. E mesmo os times que não são desses maiores em torcida, como o Cuiabá, que está aí na primeira divisão, ou mesmo falando do Fortaleza, que já é um clube mais popular, mas também é um time que, mesmo que não tenha tanto recurso, montou uma boa estrutura, faz uma administração interessante diante das dimensões ali do clube, que fez com que ele fosse um time competitivo ao longo da temporada. Eu acho que realmente o Campeonato Brasileiro achatou, não só na pontuação, foi realmente um campeonato mais equilibrado, uma temporada como um todo mais equilibrada, e eu acho que é por isso mesmo. Porque quem estava se destacando mais, no caso Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos a gente viu que cada um ao seu momento, do seu jeito, tinha sim uma distância para os demais. Mas eu acho que muita gente ao longo desse caminho foi aprendendo e foi encurtando essa distância. Tanto que se você para pensar no duelo direto entre essas equipes, pegando quem disputou o rebaixamento ali, vai Vasco, Cruzeiro, Cuiabá, e a gente pega os times que ficaram lá na frente, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Se a gente imagina, se o Flamengo jogar com o Cuiabá, a gente tem uma garantia que o Flamengo ganha? Não, né? O Cuiabá, inclusive, meteu 3-0 no Flamengo. Se a gente põe aqui o Vasco, que terminou mais embaixo, para jogar contra o Botafogo, que foi um dos que disputou o título, a gente tem a garantia que o Botafogo vai ser dominante para cima do Vasco? Não, tanto que foi lá, o Vasco, inclusive, ganhou essa partida mais recente. Vendo por esse lado, a gente percebe como ficou difícil de realmente apontar favoritos para as partidas individualmente falando. E se é difícil apontar para as partidas individualmente, que dirá para o campeonato, que no fim das contas é a somatória, né, de todas essas partidas individuais. Então me parece que esse ano de 2023 não foi um ponto fora da curva, me parece que essa será a tendência daqui para frente. As equipes se equipararam mais em performance, encurtaram a distância entre os que estavam embaixo e os que estavam no topo, e me parece que isso vai continuar por mais tempo, porque isso é reflexo dos projetos que estão sendo levados à frente. Tem muito time se estruturando, montando elencos melhores, se preocupando, levando a gestão do futebol mais a sério, e o reflexo é esse. Um futebol mais competitivo. Para alguém se destacar nesse cenário, vai ficar, acho eu, cada vez mais difícil. Claro que um ano ou outro, aquela coisa da combinação, né, as pessoas certas no lugar certo, os elementos certos na quantidade certa, vão se juntar num time aí qualquer e pode ser que a gente tenha uma temporada dominante. Mas se a gente seguir esse padrão atual, eu vejo um futebol brasileiro mais equilibrado do que ele foi recentemente. E vocês, claro, sempre podem me dizer o que vocês acham sobre isso. Eu deixo o comentário aberto para vocês darem também a opinião de vocês. Do mais, por enquanto é isso. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!